Depois do Luffy mandar o Thaís Carlos voando pra longe e milagrosamente ele cair em cima da casa do Barriga de Leão que tava torturando a Otama, finalmente chegou a hora de resgatar a guria. Mas não vai ser tão fácil assim não, porque além do Holden querer se vingar por destruírem sua casa, o nosso cabeludo do espantalho voltou pra assombrar a vida da gurizada. E aí, meu parceiro, tranquileba? Luke na voz. E antes de começar mais um episódio insano, já deixa o seu like maroto no vídeo que eu sei que você é safado e ainda não deu o like. Se inscreve aí e bora logo ver esse episódio que tá sinistro. Depois de mandar o Thaís Carlos voando pra longe e o povo perceber que o Zoro era o famoso retalhador que tá sendo procurado no país inteiro, todo mundo saiu correndo falando que eles eram rebeldes. Um subordinado ligou pro Hawkins falando que tinha uns rebeldes destruindo tudo, e o Hawkins fala que já tá indo e manda não lutarem contra o Zoro e um maluco com um chapéu de palha pendurado no pescoço, porque eles são fortes demais pra meros subordinados. Os samurais da cidade começaram a xingar os guri, perguntando como eles ousam fazer aquilo com o grande Yokozuna. Então falam que só vão conseguir a Otama de volta se passarem por eles. Aí o Luffy parte pra mais uma briga de espadas e joga a bainha pro alto de novo. O Zoro já tava ficando boladão e o Luffy começa a socar todo mundo de novo enquanto segurava a espada, e tava usando só pra cortar a espada dos outros no meio. Então chegou a hora de um espadachim de verdade mostrar como é que faz, e fatiou todo mundo no caminho. A Kiku perguntava o que ela tinha que fazer, mas o Zoro manda ela parar de teatrinho, porque ela mesma falou que é uma samurai, então ele não vai ajudar ela não. Só que ela fala que não gosta de cortar as pessoas. Essa aí deve ter feito curso de samurai EAD, né? E o Zoro fala que vai ter que cortar se quiser salvar a Otama. Então ela fala que é por um bem maior e sai passando a faca em todo mundo, de olho fechado, pra não ver o sanguinho, é claro, né? O Zoro fala que se eles não devolverem a Otama logo, vai todo mundo virar picadinho. Lá em Okobori tava cheio de criança chorando de fome, e a mãe dele mandando ele engolir o choro porque um samurai não pode chorar. Outro homem vinha correndo pedir as ervas da Tsuru porque o filho dele bebeu água do rio de tanta fome. Esse país tava uma loucura. Olha que beleza essa água cristalina aí. Se você bebe, você vira uma tartaruga ninja na hora. Enquanto isso, lá na fazenda, até as vacas comiam melhor que os pobres. Os velhos chegavam puxando a carroça cheia de peixe, carne e legume. Comida tava até brilhando. O tiozinho foi pedir o pagamento e só ganhou 5 moedas de prata. Essa é a vida de CLT, meu parceiro. Ele falou que com isso não dá nem pra comprar água pra família dele. Tomou logo um bicudão pra ficar esperto. Mas voltando pro que interessa, o Luffy e o Zoro estavam descendo o sarrafo em todos os samurais. Até o Kiku criou vergonha na cara e botou aquela espada pra funcionar. O menino Luffy pegou um maluco caído no chão e perguntou qual era o nome do chefe deles. Só que o cara não conseguia nem respirar direito e ao invés de Holden, o Luffy entendeu Boholden. E já começa a sair gritando por aí, aparece Boholden. E viram que uma casa tinha começado a pegar fogo. A Otama parecia que tava gostando de ficar ali, porque ao invés de sair correndo logo, ela ficou lá sentada no chão. E quando o cérebro dela finalmente começou a funcionar e ela começou a correr, o Holden segura a perna dela e levanta aquela baleia que caiu em cima dele. E pensa numa menina burra, porque ela podia correr pra qualquer lado, pra trás, que não ia acontecer nada. Mas ela escolheu correr pro único lado que o Barriga de Leão conseguia alcançar ela. E já dá pra ver que esse é o homem mais forte do mundo, né? Porque ele simplesmente arremessa o Thaís Carlos pra longe e ainda derruba a casa inteira. Ele se levanta perguntando quem fez isso? Por que tá tudo pegando fogo? E um dos subordinados chega falando que quem fez tudo isso foi o aliado do retalhador Zorojuro. E falando no diabo, ele aparece de novo gritando pro Boholden aparecer que ele vai dar uma surra nele. E o Barriga de Leão fica pistola falando que ele odeia esses malucos que se acha o dono do pedaço. Então agora ele vai fazer de tudo pra acabar com o guri de borracha. Aí de dentro daquela casa toda destruída, saiu o filhote de Cruz Credo segurando a Otama de ponta cabeça e gritando: meu nome é Holden! E Luffy queria nem saber, continuou Boholden, Boholden. Então aparece uma mulher com rabo de cavalo mandando abrir os portões. E era rabo de cavalo literalmente, porque essa aí era a Speed, que chegou pra comer toda a comida que aqueles escravos da montanha trouxeram. A Speed também é uma das estrelas igual o Hawkins e o Holden. Mesmo que ela tenha essa cara de esquizofrênica aí, ela ainda é poderosa. Um subordinado começa a tocar o alarme de incêndio e um monte de calvos começa a correr enquanto segurava uma escada. E só tem esquisito nesse país, cara, porque eles começaram a fazer um malabarismo no meio do incêndio ao invés de apagar ele. E o pior foram as velhas gritando de felicidade. A Speed mandou apagarem o fogo logo, mas percebeu que aquela era a casa do Holden. Queria saber o que tava acontecendo e falaram pra ela olhar pra trás porque o rebelde que fez isso tava bem ali. Mas ela fala que não precisa se virar porque ela tem as habilidades de um cavalo. Então ela tem um campo de visão de 350 graus. É tipo como se ela tivesse um olho na nuca. Ela achou que ia ter algum evento de sumô hoje, mas não era o que tava aparecendo, né? Então o Holden aparece furioso, marchando na direção dos guri de palha. Ele tava competindo com o Yokozuna porque cada passo era um terremoto na cidade. Ele ainda tava com a Otama presa dentro da boca do leão. O Luffy continuava chamando e o maluco dá um berro falando que ele tava bem ali. E ficou mais bravo ainda que o guri não sabia falar seu nome. Os subordinados já começaram a comemorar porque agora eles não vão mais conseguir escapar, porque o mestre Holden chegou. O Luffy fala que ele finalmente virou homem e apareceu. Ele mete um é claro, né? Tu jogou um lutador de sumô de 15 toneladas em cima da minha casa e destruiu tudo. Mas cá entre nós que esse tapa foi lindo demais, né? O Thaís Carlos ficou lá todo se achando, usando aqueles golpes ilegais, mas foi só uma palmada servida do Luffy que o bolo fofo voou pela cidade inteira. Ele começou a perguntar quem são eles, mas os três patetas olharam pra barriga dele e perceberam que a Otama tava lá dentro da boca do leão, quase sendo esmagada. O Holden pergunta se eles estão lutando contra os oficiais porque trabalham pra um tal de bandido Shutenmaru e que eles mexeram com as pessoas erradas. O Luffy não fazia ideia do que ele tava falando, mas a Kiku conhecia muito bem esse maluco aí. O Holden percebeu que eles estavam querendo a guria de volta e mandou eles não darem um passo sequer, porque se eles saíssem 1 centímetro do lugar, o leão ia devorar ela inteira. Então eles ficaram se encarando e o Luffy teve a mesma reação que a Otama quando viu aquela aberração. O cara tem um leão na barriga, velho. O Hawkins estava chegando
chegando na cidade de Bakura e agora os guris estavam lascados, hein? Porque as 3 estrelas estavam todas reunidas no mesmo lugar. Já foi difícil eles fugirem do Hawkins e daquele espantalho segurando aquele pau gigante. Imagina agora com os 3 psicopatas reunidos. A boa notícia era que a tropa do Lau tava só de olho no cabeludo para impedir que ele entrasse na cidade. A má notícia é que o Beppo ainda tava morrendo de dor de barriga por comer os peixes do rio envenenado e podia ter caganeira a qualquer momento da luta. Eles conseguiam ver de longe o Luffy falando que ia salvar a Tama e o Barriga de Leão falando que não vai rolar. E o Lau pé da vida porque essa era uma péssima hora pra lutar. Primeiro de tudo, que eles não podiam nem chamar a atenção. Era só eles ficarem lá de boa e seguir o plano. Mas ao invés disso, eles compraram briga logo com os 3 comandantes do Orochi. Aí quebra as pernas, né? O Barriga de Leão pergunta de novo do Shutemaru e o Luffy já disse que não faz ideia de quem é esse. Mas o Holden manda ele parar de meter o louco e falar a verdade. Já fazem dias que as fazendas do Shogun Orochi estão sendo assaltadas pela guilda de ladrões de Atamayama. Ele fala que sabe que o Luffy só venceu Thaís Carlos por pura sorte, mas tem certeza que ele é um subordinado do Shutemaru. O Luffy já ia falar que esse cara tá mais louco que o Batman, porque ele jamais seria subordinado de alguém. Mas a Kiko pede pra ele não irritar o cara ainda mais, porque uma mordidinha e Otama, ó, vira panqueca, meu filho. Ela falou que o Holden realmente é forte, mas o cara que todo mundo tem medo é o braço direito do Kaido, o soberano de Kuri, Jack da Seca, aquele mesmo que destruiu a cidade inteira de Zou enquanto procurava o Raizo. O Zoro e o Luffy lembraram desse maluco e fala que esse aí é o cara que envenenou o cachorrão e o gato lá em Zou. Mas no fim o Zunisha simplesmente deu uma trombada no navio e mandou os caras pra longe. Ele afundou no mar junto com o navio, então já era pra ele ter virado jogador do Vasco faz tempo. Mas a Kiko fala que ele certamente não foi de comes, porque ele apareceu vivaço em Bakura esses dias mesmo. Então se o Holden ficar irritadinho e o Jack decidir aparecer, ele vai destruir a cidade inteira e isso não é nada bom. O Holden manda eles pararem de cochichar e pergunta por que eles não tentam resgatar a Otama, já que se eles se mexerem 1 milímetro sequer, ela vai virar comida de leão na hora. Voltando pra gurizada, a Otama não parava de chorar e o Holden fala que ama esse choro, principalmente depois deles destruírem a casa dele inteira. A Speed chega com uma carroça cheia de comida perguntando pro Holden o que tava acontecendo, e todo mundo já começou a comemorar que a comida finalmente chegou. Enquanto os pobres do país comiam o resto de comida que tava quase estragando, os oficiais tinham comida novinha em folha da Fazenda do Paraíso. O Luffy já tava com água na boca e a Kiko fala que essa comida foi regada com água limpa, então é a única do país que não é venenosa. O estômago do guri até começou a roncar, e ele fica pistola falando que isso é muito injusto, lembrando que a Tama tava quase no de Americanas tendo que beber água envenenada. Então ele manda o Zoro dar um jeito de pegar toda aquela comida, porque ele vai salvar a Tama. A Kiko não tava entendendo era nada, então o Zoro fala que sente muito, mas eles decidiram roubar toda a comida dos pilantras junto com a guri e fugir. Eles falam que sabem que ele vai ficar com muita raiva, mas isso é muito melhor do que arrebentar a cara dele, né? O Hawkins tava vindo a milhão pra Bakura pra acabar de vez com os 2 que ele deixou fugir. Ele tava indo na direção do Holden, mas no meio do caminho apareceu um homem com um balde de palha na cabeça pra impedir ele. É impressionante como eles realmente acham que esse balde vai disfarçar eles por completo, que ninguém vai saber que aquele é o Lau com aquilo na cabeça. Então a cavalaria para e o Hawkins pergunta quem era ele. O Lau precisava dar um jeito no cabeludo, porque mesmo ele estando em Wano, que é um país isolado do mundo inteiro, o Hawkins já conhecia a cara dele porque os 2 são da pior geração. Lá na praça o Holden fala que foi divertido zoar a cara deles, mas chegou a hora de acabar com eles de vez. Mandou os subordinados pegarem eles e a Kiko já ia sacar a espada, mas o Barriga de Leão disse pra ela lembrar que a criança é refém dele, então qualquer movimento que eles fizerem pra tentar resistir, ela vira farofa. O Zoro escutou isso e cagou pra ele, deu uma única espadada que mandou todo mundo pra longe, e o Holden fala que agora eles vão pagar. Pelo jeito eles não querem mais a pirralha viva e mandou o leão mastigar ela inteira. Mas antes que ele conseguisse fechar a boca, o Luffy deu um salto na velocidade da luz e socou a fuça daquele leão maldito, até quebrou os dentes do bicho. O Holden pergunta como é que ele foi deixar o moleque pegar a Otama, e ela já começa a chorar de alívio que o Luffy finalmente salvou ela. O Zoro tava fatiando todo mundo indo na direção do carrinho de comida, mas a Speed manda os subordinados não deixarem de chegar perto. Atira umas flechas com o haki do armamento que o Zoro manda pra longe como se fossem de borracha. Dá um corte no chão no estilo Moisés abrindo os mares e já mandou todo mundo pra longe de novo. A Speed mandou proteger a carroça de comida a todo custo, e a Kiko já tava impressionada com a força do Zoro. O Luffy já queria fugir dali com a Otama, mas o Holden não ia deixar tão fácil assim não. Então o leão bota fogo na espada dele e ela se reparte um monte de pedacinhos como se fosse um chicote. Esse país só tem gente com poder esquisito, meu parceiro. Ele já ia dar uma chicotada no Luffy que tava pronto pra qualquer coisa. Uns filhotes de hipopótamo pegam a Kiko por trás e falam que agora ela vai virar refém também. Falou tanto que era uma samurai e não fez quase nada até agora. Diferente do Zoro, que é um monstro, uma máquina, uma besta enjaulada. E obviamente solou geral. O gordão manda o Zoro parar se ele não quiser que a Kiko vire torresmo. Mandou ele soltar as espadas porque senão a cabeça dela ia sair voando. Então ele recua e o maluco manda ele ficar paradinho, porque agora eles vão bater nele até ele virar presunto. Mas o Zorão Sigma da Bahia falou a mesma coisa que ele já tinha falado antes. Ele não vai ajudar ela. E dá um corte no chão pra mandar todo mundo pra longe. O Calvão pergunta se ele não se importa com ela e já toma logo uma cotovelada na boca do estômago só pra ficar esperto. Tá achando que ela não sabe se defender? Já meteu a espada no peito dele pra acordar pra vida. Nunca critiquei. Ela pede desculpas por dar trabalho pra ele e o Zoro manda ela cuidar daquele lado que ele vai solar os caras do outro. E a mina ligou no 220 dando peixeirada em todo mundo. Ela esquiva de uma flecha da Speed e logo em seguida já veio mais 20 na boca dela. Mas os dois saíram cortando tudo e a Kiko parecia mais um bonecão do posto de tão grande. Ela fez o Zoro parecer um anão. E em um piscar de olhos, os dois acabam com o resto dos subordinados e começam a subir na carroça. Eles chamam um cachorrão pra puxar e agora já tava tudo no papo. Era só sair da cidade que hoje ia todo mundo comer um churrascão cabuloso. Luffy desviava das espadas do Holden em cima do telhado, até que
que ele olhou pra bochecha da Otama que tava toda machucada. Perguntou o que aconteceu, mas ela falou que não foi nada demais. Só usaram uma pinça pra tentar arrancar os kibidango dela à força. Ela tava segurando o choro, falando que não é assim que tira os bolinhos de arroz. E o Luffy fica furioso, pedindo pra ela esperar só um pouquinho, porque ele vai acabar com a raça daquele maluco. Largou a guria no ar mesmo e começou a preparar um Red Hawk sinistro pra fundar a cabeça do Holden no chão. Mas não ia ser fácil assim não, porque ele manda o leão lançar uma bola de fogo que acerta o Luffy com tudo. A Otama já tava chorando, achando que já era, porque se o Luffy vira churrasco ali, ela também ia virar panqueca caindo no chão. Mas o guri tava todo vapor e não ficou com nenhum arranhão. Depois socou a cara do safado com tanta força que ele quase virou do avesso. A Otama olhou pra todo esse poder e na mesma hora já lembrou do Ace. Depois de macetar a cara do Holden e mandar ele voando pra longe, ainda tinha mais um problema. A Otama ainda tava caindo a milhão, pronta pra virar espaguete. Já pensou todo esse trabalho pra salvar ela, no fim a menina se espatifa no chão? Aí não dá, né, meu? Então eles já descem correndo pra sair logo daquela bagunça, porque hoje à noite ia rolar aquele churras maroto. O Holden não deu tanta sorte porque não tinha um príncipe encantado pra segurar ele. Então esse aí foi contratado pelo Vasco. A Speed já fica em choque, falando que uma das estrelas foi derrotada com um único golpe. Quem foi o monstro que fez isso? O Zoro já começa a xingar o Luffy, falando que ele não devia ter afundado a cabeça do Barriga de Leão, porque agora ele ia arranjar um problemão pra cabeça. A Speed mandou os subordinados recuperarem o carrinho de comida, senão ia todo mundo passar fome. Iam provar do próprio veneno, literalmente. Todo mundo começa a correr atrás, mas o cachorrão tava como? A milhão pra fugir com aquele rango de lá. Então já que não dava pra alcançar a carroça, eles decidiram usar a cabeça e cercar o Luffy e a Otama. Mas ia ser melhor se eles tivessem um ataque cardíaco de tanto correr atrás do cachorro, porque o Luffy não quis nem saber e já desceu o sarrafo em todo mundo. Era soco, voadora, mortal pra trás e pontapé. Moleque não tava pra brincadeira não. Pra acabar, ele corre pra cima desse cabeça de morse e afunda o pote dele no chão, fazendo ele virar um avestruz. Ele bota sebo nas canelas e aperta os passos, porque senão o Zoro ia comer toda a comida sozinho. Aí ele pula em cima de um cavalo pra pegar carona e já dá uma pegada firme, que o cavalo começa a fazer uns sons bem suspeitos. Ela até tava entrando na onda, mas vira pra trás pé da vida, perguntando que merda ele tá fazendo. Pegando carona com o inimigo? E os guris quase tem um infarto quando vê que ela era humana. A Speed começa a se sacudir toda pra derrubar os dois da garupa, dando até cotovelada na cara. Mas o Luffy pede pra Otama tirar um kibidango da bochecha pra domar o cavalo. Ela fala que não funciona com humanos, mas só ia saber se tentasse, né? Então a guria oferece um bolinho pra égua da Speed e fala que é uma delícia. Mas ela cagou pra isso e falou que é lógico que ela não ia comer um negócio suspeito desse. Mas sentiu o cheirinho de câncer que tava vindo do kibidango e não resistiu, né? Mandou tudo pra dentro. Depois dessa, ela já começa a ter um derrame ali e ninguém tava entendendo, não era nada. A Otama já ia falar que realmente não deu certo, mas a cavala mostra por que seu nome é Speed e dispara na velocidade da luz, gritando que vai levar a deusa Otama pra onde ela quiser. E mesmo domesticada, ela continuava com essa carinha de esquizofrênica. O Luffy pede pra ela seguir a carroça de comida e a maluca já faz uma cara feia, falando que ela não obedece às ordens daquele humano imbecil. Então a Otama manda ela obedecer tudo que o Luffy falar pra ela fazer, e a Speed já mete um pode deixar, chefia. E eu não sei quem tava mais drogada, se era o cavalo ou a criança, porque ela não parava de olhar pro Luffy e lembrar do Ace. Supera, minha filha, virou donuts. Mas nem tudo tava resolvido, porque lá na entrada de Bakura tava o exército inteiro do Hawkins, que foi parado por um esquisito com um balde de palha na cabeça. É, meu parceiro, chegou a hora da porradaria rolar solta. O Hawkins pergunta quem que era aquele maluco e o Law fala, não interessa pra você, palhaço, porque ele vai virar saudade agora. Os subordinados do cabeludo já ficaram furiosos, perguntando quem você pensa que é? Só que aquele disfarce do Law não adiantou bosta nenhuma, porque na mesma hora o Hawkins reconheceu aquelas tatuagens e a rune do Law. Não é qualquer um que invoca uma sala de cirurgia gigante no meio da cidade, né? E na hora ele começa a entender tudo, falando que os Chapéus de Palha fizeram uma aliança com os Piratas do Coração. O Law tava preocupado, achando que os guris iam cagar tudo, mas fala que tá tranquilo porque o Roronoa tá com eles e ele sabe do plano. Eles não iam ser loucos de acabar com a raça do Holden e estragar tudo, né? Não iam, né? Sabe nada, inocente. O Zorão foi o primeiro a mandar o plano por água abaixo quando ele cortou o calvo do magistrado no meio e virou procurado no país inteiro. Falando no Holden, os capangas dele já estavam desesperados, gritando pra chamarem o Jack. Agora deu ruim, parceirão. O Law joga uma pedra na cabeça do Hawkins e o maluco já achou que ele tava tirando, né? E derrotar com uma pedra. Mas o gurizão usa o seu Rinnegan pra trocar de lugar com a pedra e cortar o mardito no meio. Só que é claro que quem tomou todo o dano foi o outro subordinado, né? Começou a gritar que tinha sido cortado no meio, mas tomou um susto falando, como é que eu não morri? O Law não desiste e já dá uma injeção de espada na boca do estômago. Mas outro cara toma toda a dor de novo. Aí fica difícil, né? O cara é imortal e você pode ver que ele tá cagando pros subordinados, porque ele não tem nem o esforço de desviar. Então chegou a hora do Hawkins atacar e ele já transforma a espada dele em palha. Ainda manda ele tirar aquele balde da cabeça porque ele sabe que é o Law escondido. A espada era um chicote ambulante que desvia do Law e manda o capacete pra longe. Lá na cidade, o Luffy conseguia enxergar a carroça e já começa a gritar pro Zoro que eles conseguiram sair de lá. Mandou a Pocotó pular, mas ela fala que não é serva dele. Então o Otama tem que pedir de novo pra ela obedecer. Eles ficam felizes da vida e o Otama fala que nunca viu tanta comida na vida. A menina tava até babando. E o Luffy quase morreu engasgado tentando engolir a carne toda de uma vez. Ele fala que esqueceu uma coisa importante e volta voando pra lá. Depois do Hawkins mandar o balde voando pra longe, o Law fala que sabia que não ia ser tão fácil assim. Os capangas mandaram ele calar a boca e pularam com tudo pra cima dele. O cabeludo até tentou impedir, mas era tarde demais, porque o cirurgião usa um jutsu de amputação e transforma todo mundo em Satoru Gojo. Ainda começou a brincar com os caras jogando eles pra cima do Hawkins. Trocou de lugar com um dos presuntos e já ia meter a espada na boca do maluco que defendeu no último segundo. A trocação tava tão insana que tava até saindo faísca. O
loirinho fala que ele aprende rápido, já que ele acabou com todas as cartas na manga dele. Mas o Lau fala que isso era só um aviso, até porque ele não gosta de matar ninguém, já que ele era um médico e não um assassino, né? O Hawkins fala que já faz muito tempo desde a última vez, e que ele não deve estar em um ano só pra tirar férias, né? Já que ele já deu de cara com seus aliados chapéus de palha, e tinha certeza que o Lau queria silenciar ele pro plano deles não vazar pra ninguém. Mas era tarde demais, porque ligam pra ele falando que deram uma surra no Mestre Holden e já avisaram Jack da seca. O Lau já tava quase tendo um AVC por causa dos Mugiwaras. E o Hawkins também fala que é claro que o Sr. Kaido vai ficar sabendo de tudo que eles andam aprontando. Agora deu ruim de vez. Do nada aparece o Zoro gritando ao pesado, mandando abrir o caminho pra passar. Atropelaram todo mundo e os caras já ficaram loucos porque tinham roubado toda a comida deles. O Lau subiu na carroça gritando, chamando o Zoro de idiota. Ainda pegou na gola dele achando que tava falando com o Luffy da vida. Falou que além de ser procurado pelo país inteiro, ele ainda chamou a atenção do Jack. O Zoro meteu um foi mal, mas não adiantou foi nada. Perguntou o que ele tá fazendo em Kuri, se era pra ele tá fingindo ser um Ronin lá na capital da flor. Mas o Zorão fala que não teve escolha, né? Ele deu de cara com o Luffy, daí pra frente foi só pra trás. O Lau tinha certeza que era culpa dele mesmo. O maluco não tava entendendo era nada e perguntou por que uma estrela inimiga tava andando junto com eles. E o Zoro fala que pelo jeito o Luffy conseguiu uma aliada enquanto resgatava a pirralha. O Lau pergunta pra ela onde é que o chapéu de palha se meteu e ela fala que ele esqueceu alguma coisa, mas já tá voltando. Enquanto isso o guri tava onde? Em cima do telhado, falando que finalmente achou o que ele tava procurando. Além da comida, ele queria levar água pra todo mundo. As cadelinhas do Orochi mandaram ele parar porque aquela água pertencia ao Shogun, mas ele não quis nem saber e levou tudo embora. Lá em Okobori tava todo mundo cagando de fome e foram surpreendidos com um cachorrão puxando uma carroça cheia de comida. Os moradores já ficaram felizes da vida porque essa era a salvação deles. Até eu fiquei com fome depois de ver esse rango cabuloso aí. Mas o morcego gordo e outros dois vagabundos chegam gritando que eles não podem comer isso, porque essas não são as sobras de comida. Falaram que eles iam pagar por isso, mas do nada uma sombra enorme aparece e o Zoro já abre um sorrisão. Era o Luffy chegando com aquela cabaça gigante cheia de água limpa. Desceu com tudo e ainda esmagou os três patetas com gosto. Todo mundo começou a comemorar porque finalmente iam poder beber água sem veneno depois de anos. Ele falou pra lembrarem que o nome do herói deles era Luffy Taro, e a aldeia inteira começou a agradecer. Ele desceu de lá todo felizão porque tinha encontrado o Lau depois de tanto tempo. Mas o Lau não tava nada feliz, falando que ele tava organizando uma rebelião contra o Ano. Só que o Luffy diz que não é nada disso. Ele entrega uma maçã pra Otama e fala que vai retribuir a comida que ela deu pra ele. E esse era só o começo, tá? O guri viu que os moradores estavam pegando toda a carne e gritou pra deixarem um filé pra ele. Lá em Bakura estavam tocando o sino porque a cidade tava só o caos. Tudo pegando fogo e o Holden tava só o bagaço caído no chão. Os subordinados gritaram pro Holden levantar e tomaram o maior susto que só o leão acordou. O Hawkins estava mandando um áudio no WhatsApp do Kaido falando que era isso mesmo. Macaco de Luffy, Traficante Lau e Zorão do Grau. Esses três eram demais pra ele enfrentar sozinho. O Luffy tava felizão que tava todo mundo comendo bem e a Otama dizendo que esse era o melhor aniversário do mundo. Mas o guri manda ela não se contentar com tão pouco, porque ele vai lutar pra ser todo dia assim. Quando eles saírem de um ano, vai ser um país livre onde as pessoas podem comer à vontade todos os dias. Que lindo, cara. E é claro que a Otama já lembrou do Ace de novo, porque uma vez ele falou a mesma coisa pra ela. O Zoro fala pro Luffy olhar a bagunça que ele fez, que agora vai vir todo mundo atrás dele com sangue nos olhos. O Luffy fala que é verdade e manda ninguém causar confusão. Aí já imagina, né? O Lau ficou pé da vida e meteu um olha quem fala. Diz que eles não podiam ficar ali e mandou seguirem ele, porque eles tinham que se esconder no castelo Oden, lá no topo da montanha. Então o Luffy vai se despedir da Otama e fala pra Speed cuidar bem dela. E é claro que ela já começa a gritar falando que ela não obedece ele. Ela só vai proteger sua mestra porque é seu dever. A Otama começa a chorar falando que nunca vai esquecer a sopa de feijão vermelho e a maçã que ela comeu hoje. O Luffy fala que vai ficar com a espada do velho narigudo só mais um pouquinho, porque senão ele não pode dizer que é um samurai, né? E o Zoro tava quase tendo um infarto porque ele nem usava a espada e não deixava ele nem dar uma olhadinha. Então a guria vai embora pra casa montada na Speed e já chega um monte de criança agradecendo o Luffy Taro pela comida. E mano, essa é a primeira vez que eu vejo uma criança calva, velho. Todo mundo agradecendo, felizão, e o Lau se segurando pra não xingar, porque senão ele ia ficar parecendo um escroto. Falou que piratas não deviam fazer o bem e isso dá nojo. Então a gurizada vai embora da cidade e parte pro castelo Oden. O Lau pergunta por que aquela mulher tava indo junto com eles. É uma mulher sim, bobo, vai nessa. Você vai ver que ela é uma samurai, mas não tem uma espada só não. A Kiku fala que sempre quis conhecer o castelo Oden, mas depois da visita ela promete que vai embora. Confia que é por isso. O Trafalgar pergunta se o Luffy tá de acordo com isso, e ele fala que tá tranquilo, porque ela é gente boa e muito forte. Mas o Zoro abre um sorrisão falando que ele tá errado, porque ela tá escondendo alguma coisa. E o Zorão nunca tá errado, né? O Luffy pergunta por que eles estão indo pro castelo e o Lau fala que faz tudo parte do plano. A Kiku se pergunta o que ele quer no castelo se ninguém mora mais lá. Ela sabe que o Luffy Taro é uma boa pessoa, mas tem que ficar esperto. O Lau fala que primeiro eles vão encontrar os fantasmas de Wano, e o negócio era tão assustador que até o Zoro disse que ficou em choque quando viu. E esses fantasmas eram nada menos que os 9 bainhas vermelhas de Wano, que tem até o próprio túmulo, mas tão vivinhos da Silva, tipo o Kozuki Momonosuke. Até aquele moleque ranhento tem um túmulo. Que será que aconteceu, hein? A gente vai descobrir no próximo episódio porque esse aqui chegou ao fim. Pra você que chegou até aqui, eu tenho um presente pra te dar. Eu saí de menos de 200 inscritos pra mais de 25 mil em menos de 2 meses. Tô ganhando em dólar, pretendo aposentar meus pais em menos de 2 anos. Mas é claro que tudo isso não foi sorte, né? E eu tô prestes a fazer uma loucura.
aventura. Aqui na descrição desse vídeo eu preparei um vídeo pra você, onde eu te explico passo a passo de como você consegue hoje começar no YouTube totalmente do zero, sem precisar investir R$1 e já conseguir muitas visualizações e também faturar muito com o seu canal. Então clica no link que tá na descrição e assiste o vídeo logo, porque eu não vou deixar no ar por muito tempo, hein? Depois não vai chorar não. E mano, fala sério, que episódio cabuloso, hein? Toda aquela festa, felicidade que o povo finalmente voltou a comer uma comida de verdade. E no fim essa bomba aí dos fantasmas de Wano, não vou dar spoiler não, mas a Kiku tá envolvida nessa parada de fantasma aí, hein? Se você gostou do vídeo e quer que eu traga a continuação desse episódio sinistro, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 957.050, eu acredito. Muito obrigado por ter assistido até o final, eu vou ficando por aqui, valeu e falou. Até a próxima, Luffy.